Igreja, eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Eu preciso ser muito sincero com vocês que na primeira mão, quando Deus colocou esse texto para eu poder conversar com vocês, eu relutei um pouco por alguns motivos. Primeiro motivo, porque já foi um texto visto com alguns. Então, eu relutei por conta disso, só que também nesse texto eu pude ver como, à medida que o nosso contexto vai mudando, Deus vai aplicando a palavra dele, nos ajudando a aplicar a palavra dele de maneiras diferentes no nosso coração, na nossa vida, no nosso contexto. E visto que nós temos passado por um contexto totalmente novo, né? Talvez alguns já presenciaram um momento assim, de uma igreja passando por reforma, por construção e tudo mais, mas, por exemplo, para mim é totalmente novo. E contextos novos revelam novas faces de um coração. Contextos diferentes mostram coisas no nosso coração que a gente precisa se atentar para obedecer e glorificar a Deus. Então, é muito importante a gente conversar hoje sobre o que nós vamos conversar, que é sobre união. O tema da nossa pregação hoje é união, sinal do amadurecimento cristão. Durante a semana, eu estava lendo um artigo médico que apareceu lá no Google para mim, que ele falava a diferença sobre sinal e sintoma. Rapidamente eu corri para falar com os médicos do plano B, porque eu sou um cara muito devagar para entender essas coisas. Mas assim, se eu puder falar de uma maneira muito resumida, bem assim, até fraca demais, sinal é algo que pode ser externado, algo que você vê de uma maneira externa, e sintoma é algo que só quem está sentindo é que sabe. Então, eu vou dar um exemplo. Nosso reverendo Vitor, ele é mestre em alergias. Eu nunca vi uma pessoa para ter tanta alergia. Às vezes ele está com alergia, ele fala, a alergia está atacando. E eu não percebo. Mas daí, às vezes, ele começa a se coçar, aí fica vermelho a orelha, aí a gente, já está com alergia. Né? Então, sinal e sintoma tem essa diferença. É algo que o sinal ele pode ser visto por outras pessoas. Mas o sintoma é algo que só a pessoa sente. Então, a união, ele é um sinal, ele é algo visível quando se trata de um amadurecimento cristão. Quando se trata da gente poder ver que o que temos vivido é de fato o que Deus tem para nós. É um sinal de que temos sido transformados segundo a palavra do Senhor. E é por isso que eu queria convidar vocês a ler esse texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos do 1 ao 9, porque se a união é o sinal de um amadurecimento cristão, o contrário também é verdade. A desunião é um sinal de imaturidade cristã. E nós precisamos estar muito atentos a isso. Olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Deus, através do apóstolo Paulo, em sua inspiração. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 ao 9. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus.
De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Vamos orar mais uma vez? Santo eterno Deus, Pai amado, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo sacrifício do Teu Filho que nos transforma, que nos salva e nos permite ser transformados pelo Senhor. Obrigado, Pai, porque podemos viver em Cristo coisas que jamais poderíamos viver se não tivéssemos sido resgatados por Ele. Molda o nosso coração, Pai, independente dos nossos pecados, nos transforma, independente de nós, faz a Tua obra em nós. Nos dá um caráter parecido com o Teu, nos faz agir como Tu queres, nos faz amar como Tu queres, Pai. É isso que nós te pedimos, que nós clamamos por meio de Cristo e não de nós, porque nós não temos mérito para chegar ao Senhor, mas sempre é pela graça, Pai. Obrigado por Cristo, obrigado porque o Senhor escuta as nossas orações, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Paulo vai passar o capítulo 1 e o capítulo 2 iniciando essa tratativa sobre união, e ele vai deixar muito claro no capítulo 1 que ele ficou sabendo por meio da casa de Cloe, dos familiares de Cloe, que existiam algumas divisões, algumas dissensões, e não por tudo, mas uma boa parte era porque as pessoas tinham seus pregadores favoritos, aquelas pessoas que elas mais gostavam de ouvir, ou que elas mais gostavam de receber o conhecimento. E Paulo, ele vai começar a trabalhar a união dentro da igreja de Corinto, porque era uma igreja onde ele vai dizer no próprio capítulo 1, onde Deus concedeu a eles todos os dons e talentos que eles precisavam, mas ainda assim era uma igreja imatura. E Paulo, ele vai tratar primeiro dessa união como se essa desunião deles fosse assim, a escancarada face da carnalidade. É engraçado que se a gente for prestar atenção nos termos que Paulo vai usar, quando Paulo vai no capítulo 1 falar carnais e no capítulo 3 falar carnais também, ele usa expressões gregas diferentes para a mesma palavra. No capítulo 2, no capítulo 1, ele vai usar o termo sarkinoi, que significa feitos de carne. E no capítulo 2, quando ele fala carnais, e no capítulo 3 também, ele vai usar o termo sarkikoi, que significa dominados pela carne. Paulo vai chamar eles de carnais por conta das divisões, mas antes de tudo ele faz uma diferenciação aqui sobre o fato deles serem carnais e o porquê que eles eram carnais. Eles eram carnais, eles não podiam receber alimento sólido, e quando ele fala que alimento sólido, irmãos, Paulo não está falando de uma parada diferente do Evangelho, que eles ainda não ouviram, ainda uma revelação diferente, mas antes de tudo, o que Paulo está trazendo para eles, Paulo está trazendo a eles a ideia de que ele queria se aprofundar nas doutrinas bíblicas, nas doutrinas acerca de Deus, mas eles ainda estavam tão imaturos que eles não entendem. Ao passo que a igreja de Corinto já deveria ter caminhado, amadurecido, se aprofundando mais nas escrituras, no entendimento delas, eles ainda estavam nos rudimentos da fé. Então, por isso que Paulo fala, olha, eu queria ensinar vocês alimentos sólidos, dar a vocês o sólido, o grosso, aprofundar o que a gente já tem aprendido, mas vocês ainda são carnais, vocês ainda são feitos assim de carne, vocês ainda estão nesse processo de transformação, embora vocês já precisariam ter caminhado nisso. Mas quando Paulo vai lá para o termo sarkikoi, ele vai dizer o motivo pelo qual eles são carnais.
é porque eles estão dominados pela carne. Eles ainda estão de uma maneira egoísta, amando seus próprios desejos, querendo as suas próprias vontades, e por isso eles não abrem mão do pecado, não abrem mão do seu ego, não abrem mão, por exemplo, do seu orgulho para o seu pregador de estimação, e agora eles simplesmente querem viver como querem e não amadurecer, e não abraçar uma vida com Cristo, de transformação. David Prior vai dizer que naquela igreja havia pouco amor e muita competitividade. Era isso que gerava a desunião dos coríntios. Então eu não digo isso supondo que exista competitividade entre nós, mas é porque não só competitividade é o motivo de desunião. Nós estamos passando por um momento de reforma, por um momento que todo mundo está precisando se apertar aqui, se apertar ali, ajudar um pouco mais, esticar uma escala. E isso, querendo ou não, vai aumentar, digamos assim, a possibilidade de você machucar alguém ou de você ser machucado por alguém. Quantos aqui de nós não já tivemos pessoas que pisaram no nosso calo? Mas a minha pergunta para você também, quantos de nós também não já pisamos no calo dos outros? E precisamos estar unidos, juntos, vivendo esses relacionamentos interpessoais de maneira bíblica, de uma maneira que agrada a Deus. Em seguida, Paulo vai começar a dizer como eles não caminham de uma maneira apenas carnal, mas ele vai dizer, claro, que é um estilo de vida mundano. Porque ele vai dizer, porquanto havendo entre vós, no versículo 3, ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Não é assim que andais segundo o mundo? Se somos desunidos, se por algum motivo temos uma desavença e a gente não se perdoa, a gente não refaz o nosso relacionamento, estamos vivendo como o mundo. Onde as pessoas simplesmente, pisou no meu pé, fez isso, eu não gosto, me machucou aqui, cara, fica do teu lado, eu fico no meu, eu até te perdoo, mas você lá e eu aqui. Paulo, ele começa agora a explicar o porquê que a desunião é inútil, é sem sentido, é sem motivos. E Paulo vai fazer isso quando no versículo 4 e versículo 5, ele vai começar a mostrar que não existe espaço para a idolatria de uma personalidade, para o orgulho de uma personalidade, porque aqueles que Deus usou são apenas obreiros, instrumentos de Deus, cooperadores do Evangelho. Versículo 4, versículo 5. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos do Senhor, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. O que Paulo está dizendo aqui, olha, não existe um motivo para essa divisão, porque de fato, o que somos instrumentos de Deus. Nós somos apenas um instrumento de Deus, por meio de quem Ele levou vocês a crer em Cristo. Eu não sou de fato ninguém, nada agrega valor à minha personalidade, nada agrega valor à personalidade de Apolo. O que de fato nós temos é apenas a graça de ser instrumentos de Deus. E eu gostaria de trazer isso, porque por muitas vezes nós precisamos entender de uma maneira cada vez mais profunda que nós caminhamos todos juntos. Às vezes você é de um ministério, outra pessoa é de outro, mas vão chegar momentos onde vamos precisar cada vez mais estar juntos, caminhar juntos, nos ajudar. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas o que Deus tem feito na nossa igreja é de fato nos levantado apenas para proclamar o Evangelho, não para trazer para nós, não para dar uma importância a nós, ao ministério que servimos, algo fora do que é devido. Nós somos interdependentes,
Não no fato de que dependemos um do outro para fazer, mas que na obra do Senhor estamos juntos, caminhando e dependemos de que os outros também façam. Por exemplo, tem uma jovem do Plano B que uma vez eu estava conversando com ela e eu perguntei, olha, qual é o GE que você faz parte? Ela ficou meio assim e falou, amigo, eu não vou para nenhum GE não, eu vou para tal Koinonia. E eu acho que ela achou que eu ia falar, não, mas você tem que ir para um GE. Eu disse, minha irmã, que bênção, que bom, não tem problema. O importante é que você está sendo cuidada. E quando ela me falou isso, meu coração ficou tão grato a Deus pelaquela Koinonia, que cuida daquela jovem, que cresce em relacionamento com ela, que ajuda ela nas dificuldades dela. Porque pode ter alguém que pode vir, não, lugar de jovem é no GE, meu irmão, lugar de crente é nos pés da cruz. Como Deus vai fazer isso? O instrumento que Deus vai usar cabe a Ele, não cabe a mim. Cabe a nós sermos entregues ao Senhor de coração, para que Ele nos use na sua obra. Quantas vezes não podemos ter aqui uma pessoa que vem através do ministério, ela é fidelizada pelo outro e acaba frutificando no outro. Às vezes vem um jovem para o Plano B, gosta, a família quer acompanhar, porque o jovem está gostando, está vindo para a igreja, vem para a igreja e daqui a pouco tem um no Plano B, um no Ministério Infantil, um na gerência. Meus irmãos, é isso, é união, é estarmos juntos, é caminharmos juntos para a glória de Deus. Às vezes vem uma pessoa, um pai de um cursilho, traz toda a família e daqui a pouco está todo mundo servindo na igreja, crescendo no processo de transformação, crescendo em maturidade, sendo mais espirituais e menos carnais. É isso que Paulo está dizendo aqui, olha, não existe espaço para divisão, nós somos um. E é isso que Paulo vai trazer no versículo 6, quando ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Meus irmãos, não adianta eu plantar, você regar. Se alguém aqui gosta de planta, sabe, à medida que você bota lá uma semente, você rega, você pode até fazer tudo, mas se Deus tapar o sol e ela não receber a iluminação devida, não cresce. Não são os meus esforços, não é o meu talento, não é o meu empenho, não é a minha inteligência que traz transformação, que traz conversão, mas é o agir de Deus sobre o seu povo. É o quanto a palavra de Deus tem sido pregada de maneira fiel. É o quanto as pessoas têm sido acompanhadas e discipuladas para se parecerem mais com Cristo e não mais comigo, ou não mais estarem dentro do meu ministério, mas dentro ali daquela galera, daquela zona de conforto. Mas é sempre o quanto Deus tem feito por meio de nós. De modo que nem o que planta, versículo 7, é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Calvino vai dizer que os ministérios de Apolo e de Paulo estavam conectados e que a sua união não permite separação, porque todos devem ter um objetivo em vista e todos servem ao único Senhor e estão engajados na mesma obra. Daí, se porventura se dedicam seu labor ao fiel cultivo do campo do Senhor, então manterão unidade e, através de mútua comunicação, ajudarão uns aos outros. Meus irmãos, nós não fabricamos conversão. É o que o pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer. Nós não fabricamos conversão. Ele é um agir milagroso no coração de um pecador. É quando Deus, com sua graça, com seu amor, alcança o perdido e transporta ele para o império do Filho do seu amor, para o reino do Filho do seu amor. Nós precisamos entender que nós somos um, e eu trago isso para vocês, porque nesses momentos de dificuldade, nesses momentos
de adversidades, nesses momentos de precisar mexer uma coisa aqui, uma coisa ali, precisamos entender. Nós precisamos estar unidos como cooperadores do Evangelho. Versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Meus irmãos, a palavra cooperadores tanto pode ser uma lapada para você, como pode ser algo que enche o seu coração de alegria. Porque de fato, já que somos só cooperadores do Senhor, não só estamos participando da obra que Ele tem feito no mundo. Então não existe espaço para vanglória, para disenção, para ciúme, para nada. Estamos participando do que Ele tem feito na história da redenção. Mas, meus irmãos, se de fato somos cooperadores do Senhor, que alegria é poder participar do que Deus tem feito na história. Quão alegria é poder ser instrumento de Deus, apesar de todas as coisas, de todos os pecados, de todo o nosso coração. E poder ser escolhido, salvo por Deus, para servir a Ele. As pessoas aí fora, o mundo não entende isso. O mundo não vai entender, meu irmão, porque você passa a quarta-feira, como acontece com o Cursilho, o pessoal passa a quarta-feira toda trabalhando. Às vezes não passa nem em casa, vem direto para se reunir, para orar, para planejar. As pessoas não vão entender, porque as pessoas não sabem qual é a graça de ser um cooperador do Evangelho de Deus. As pessoas não vão entender o que é como temos aqui mães orando, culto de pré-adolescente, de adolescente, de jovens. Talvez no momento que elas poderiam estar descansando, passeando, fazendo outra coisa, mas elas estão aqui, servindo, orando pelas novas gerações. O mundo não vai entender porque eles não sabem, eles não sentem o prazer de ser um cooperador do Evangelho. Então, meu irmão, para mim e para você, ser um cooperador do Evangelho deveria ser o que move a nossa vida. Deveria ser o que faz eu e você acordar cedo no domingo de manhã e vir cultuar o Senhor. Deveria ser o que faz eu e você acordar cedo de manhã, colocar os joelhos em oração e pedir: Deus, me usa hoje no meu trabalho, me usa hoje na minha faculdade, me usa hoje para a tua glória. Por muitas vezes nós não estamos entendendo o quão somos agraciados pelo Senhor, porque, meus irmãos, independente de nós, Ele vai fazer. Ele salva independente de nós, Ele transforma independente de nós. Mas Ele nos chamou a sermos cooperadores, a participar de tudo isso com Ele. E por conta do nosso tempo, eu queria que a gente pudesse pensar de maneiras práticas para viver essa união. Vivendo essa união de uma maneira objetiva, de uma maneira dinâmica, de uma maneira de vida, não só conhecimento. Então eu trouxe para vocês mais 3 textos curtos, diretos, objetivos e aplicados em 3 ações para viver a união na igreja. Se você não prestou atenção em nada, eu peço a você, pelo amor de Deus, preste atenção. 3 ações para viver a união na igreja. Abram a Bíblia de vocês lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Primeira ação para viver a união na igreja é: considerem os outros mais importantes que vocês. Irmãos, não sejamos egoístas, mas sejamos humildes. Não vivemos procurando o nosso próprio interesse, mas preocupados também com o interesse dos outros. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5.
Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Meu irmão, enxergue o outro como mais importante que você. Porque em seguida ele vai falar para nós termos em nós o mesmo sentimento de Cristo, que era santo, Deus, mas fez homem para morrer por mim e por você. Então, que você possa, em meio a uma dificuldade, um conflito, ou uma agenda que chocou de um ministério com o outro, que possamos conversar, estarmos juntos, unidos e pensar qual é a melhor forma de vivermos isso para uma maneira que glorifica a Deus. Não é só pensando, olha, vou salvar aqui o meu, vou lutar aqui pelo meu, mas assim como nós podemos lutar por todos nós. Aqui não é a ideia de que um ganha e o outro perde, mas se precisar, todos nós precisamos perder um pouco. Para que a gente possa viver união, para que a gente possa viver um relacionamento interpessoal que glorifica a Deus. Segunda ação, pratiquem confrontação bíblica. Mateus 18, versículos 15 ao 17. Precisamos começar a resolver nossos problemas interpessoais como cristãos. Parar de resolver as nossas dificuldades uns com os outros, como as pessoas no mundo resolvem. Porque não resolve. É sempre cada um para o seu lado, é sempre brigado, mas a gente precisa fazer como Deus nos direciona na palavra dele. Mateus 18, versículo 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, vai e chama você e ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se não os entender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Meus irmãos, a gente precisa parar de ou não fazer ou pular etapas. Então, por exemplo, uma pessoa veio, falou algo que eu não gosto, ou fez algo comigo que eu não gosto, a pessoa já marca logo um gabinete que quer queimar ela com o pastor já. Mas a palavra, meu irmão, chama você para ir naquela pessoa e falar, meu irmão, aconteceu isso, isso e isso, eu queria conversar com você para que a gente possa restaurar esse relacionamento, restabelecer esse relacionamento, porque se de fato aquela pessoa pecou, antes de tudo, o menor dos problemas dela é o relacionamento com você, mas sim o relacionamento com Deus. Confrontação bíblica, antes de tudo, preserva o restabelecimento daquele que pecou com o Senhor. Então a gente tem que parar de estar pulando etapas, de não querer falar, de não querer conversar. A gente também tem que entender que somos falhos e que errar não é o fim do mundo. Vamos perdoar, meus irmãos. Vamos caminhar juntos. E a terceira e última ação, mas não menos importante, fuja de fofoca. Fuja de fofoca tanto indo quanto vindo, tá? Porque, eu não falo, eu não conto nada para ninguém. Mas às vezes você tem uma antena boa para ouvir as coisas. Quando eu era pequeno, minha mãe dizia assim, desliga as antenas aí, que isso aqui não é conversa para vocês não. Mas não desligava, né? Criança. Meus irmãos, Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16, versículo 27 e versículo 28. Fuja de fofoca, tanto indo, versículo 27, versículo 28 do capítulo 16, vai dizer o seguinte, a palavra de Deus.
O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Em outra versão vai dizer o seguinte: o homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Minha gente, alguém fez alguma coisa contra você? Foi pesado, você precisa desabafar? Escolha uma pessoa madura em Cristo. Uma pessoa madura para que ela possa ouvir você, orar por você e ajudar você a uma confrontação bíblica. Porque às vezes você vai desabafar com um, desabafa com outro, desabafa com outro, desabafa com outro, aí a igreja toda está sabendo do seu desabafo. É fofoca. Eu sei que muitas vezes é no momento de dor, mas você está minando o coração dos irmãos sobre aquela pessoa. Quando aquela pessoa entra, fala com a pessoa já fala: oxe, lá vem esse, ó, fez isso e isso com fulaninha. Amemos uns aos outros, tanto indo como vindo. Provérbios ainda, e o nosso último texto a ser lido, capítulo 26, versículos do 20 ao 22. Provérbios 26, capítulo, versículos 20 a 22. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina que desce para o interior do ventre. De fato, a verdade é que você vai querer ouvir a fofoca, porque você gosta de saber, você gosta de estar por dentro. Porém, entenda que se você não cede os seus ouvidos ao que Satanás quer minar, que são os nossos relacionamentos e a nossa união, você tem tirado a lenha de uma fogueira. Mas se você escuta, você está jogando lenha na fogueira. Sem lenha, o fogo se apaga. E não havendo maldizente, não havendo quem fale mal, cessa a contenda. Então eu queria que os irmãos lembrassem dessas 3 ações. Primeira ação, considere os outros mais importantes que vocês. Segunda ação, pratiquem confrontação bíblica, vivam o modelo bíblico de resolver os nossos problemas. E a terceira é: fujamos de fofoca, pelo amor de Deus. Amém? Quero convidar a igreja a orar nesse momento.